Amados, bom dia. É um prazer estar novamente aqui com vocês. A paz, o amor do Pai esteja presente na vida de cada um de vocês. Hoje vou tratar aqui um assunto talvez desagradável para algumas pessoas, né? Ou talvez para todas elas, né? É um assunto meio complexo, né? Talvez para entendimento daqueles que ainda não têm uma chama de entendimento do Pai, né? Aqueles que ainda estão totalmente cegos ainda, né? Aqueles que ainda não acordaram, né? Para a vida com o Pai. Então, meus amados, um assunto que eu quero tratar com vocês hoje aqui é a respeito da circuncisão. Muitas às vezes não sabem o significado dessa palavra e às vezes tem gente que às vezes nem ouviu falar ainda, né? Então, primeiro eu quero começar pelo significado. A circuncisão significa, no modo carnal, uma operação que se faz, né, que se fazia nos judeus. Eles se faziam logo nos primeiros dias de nascido, né? Inclusive conta-se que Jesus, né, todos os judeus ali eram convocados para fazer essa circuncisão, né? Os pais levavam essas crianças e eles faziam essa operação na criança, que é uma operação feita no órgão genital masculino, para que essa criança seja inibida do desejo da carne, inibida do desejo sexual, né? Então, logo essa criança tinha mais aptidão à vida santa, à vida com Deus, né? Só que, como a velha aliança morreu, também todas essas coisas morreram, né? Mas calma aí. Morreram na carne, mas no espírito continua, porque a circuncisão ela é importante, mas para poder você ter uma vida santa, uma vida ligada a Deus, mas que ela seja feita por amor a Deus, né? Por amor ao sacrifício de Jesus, né? Jesus ele fez a mudança de carne para espírito, para que a gente tivesse também esse entendimento de como a gente fazer essa mudança, né? E a circuncisão ela é mais algo que eu acredito que meio caminho, vamos dizer assim, meio caminho andado para a sua salvação, né? Porque a pessoa, quando ela está presa a desejos, sentimentos carnais, ela tem maior dificuldade em praticar as coisas de Deus, por conta dela estar com os pensamentos ainda ligados a desejos carnais, né? Então ela fica presa, ela não é ainda uma pessoa livre, né? Ela ainda não é uma pessoa liberta. Às vezes muitos irmãos da fé que se encontram casados no momento, eles até não esclarecem essa parte por conta deles terem, né, um comprometimento ainda com a carne. Então eles acabam desviando dessa parte, mas é uma parte importantíssima, né? É uma parte que tem que ser tratada, tem que ser falada. Então, quando você imagina você, quando você está totalmente ligado a Deus. Então, você tem uma comunhão muito maior com Deus quando você não tem nada desse mundo para pegar. E quando Jesus falou, não junteis tesouros na terra, ele também incluiu esse tesouro. Ele incluiu porque toda forma de atração de coisas materiais, de coisas físicas, quando a gente fala material, não é só o material, esse material, aliás, todos são descartáveis, né? A matéria também é descartável. Então, quando a gente fala em modo carnal, modo físico, é isso. É algo que você apalpa, que você sente, que você vê, né? É diferente do mundo espiritual, que você não vê, né? Você só vê o amor porque você pratica o espírito de amor e você vê ele se concretizando na vida das pessoas aqui, né? Então, quando você faz uma atitude de amor, quando você desenvolve o amor para alguma pessoa, né? O amor de Deus,
você vê os frutos, né, do amor acontecendo na vida daquela pessoa. Então você consegue ver, né? Então, essa atitude de circuncisão é feita por amor a Deus, né? Aquela pessoa que ela sabe, ela já tem um entendimento que Deus não pode se ligar com uma criatura que ainda vive desejos carnais. Não existe essa possibilidade, né? A gente sabe que nós vivemos aqui um tempo corrido, né? Você já viu aquele reloginho de areia, que a areia vai caindo? Então, quando esse tempo se findar, que a gente está caminhando para o fim dele, quando esse tempo se findar, a criatura ela vai ser ou ajuntada ao Pai ou separada de vez do Pai. Porque não tem como Deus criar, só existe essa possibilidade, existiu aqui na Terra, né? Que é uma possibilidade que Deus abriu para a salvação da criatura. Então, a criatura ela não está vivendo ainda infinitamente, né? Ela está vivendo uma vida finita, uma vida que tem um fim, né? Então, essa vida aqui terrestre, ela tem um fim. Então, quando a criatura passar daqui para o modo espiritual, totalmente espiritual, que ela vai ter uma vida infinita, ela não pode mais ter comunhão com Deus se ela não for santa, né? Se ela não tiver já ligada a Deus. Então, é um assunto muito sério para quem quer a sua salvação, né? Essa noite veio muitas revelações para mim. Quando eu me olhei, dei-me conta no relógio, já era quase 4 horas da manhã. Eu acredito que mais ou menos 1 hora eu fiquei tendo revelações a respeito de várias coisas, vários assuntos, né? Não dá para tratar todos aqui, mas, inclusive, um desses assuntos, depois eu quero tratar também a respeito dos anjos, né? A gente sabe que tem aí uma linha aí que defende uma queda de Lúcifer, do anjo de luz e tal, e a gente vai tratar desse assunto logo mais também, porque há controvérsias aí, né? O Espírito ele vem revelando controvérsias. Então, o que acontece com essa circuncisão é isso. É o fato de você se despojar 100% para o seu Pai, né? Você vai ter um casamento com Deus, você vai ter um casamento com o Espírito de Deus. É o único meio de você ser salvo, não existe outro meio. Então Paulo ele cobra, né, da gente falar a verdade, a gente não tem como desviar essa verdade. Então muitos libertos aí, que já foram libertos pelo Espírito Santo, estão com essa dificuldade de passar essa verdade por conta deles ainda terem apegos na matéria aqui, né? Então essas pessoas elas vão ter essa dificuldade, porque eles vão querer defender aquilo que eles conquistaram aqui, né? Quando se fala lá, Jesus se fala em não ajunteis tesouros na terra, ele quer dizer tudo isso. Tesouro na terra é tudo que você tem aqui. A sua familhinha que você juntou, que você criou, é um tesouro que você tem na terra. E esse tesouro você não vai poder cultivar ele no céu. No reino de Deus, como eu falei em algum post antes, no reino de Deus nós somos todos iguais, né? O mesmo amor que eu tenho para cada um de vocês, eu tenho para um irmão meu de sangue, né? Que nasceu da mesma família que eu, ou para minha mãe, ou para qualquer um outro parente meu. Então, quer dizer, esse mesmo amor eu tenho que desenvolver para qualquer um de vocês, mesmo que eu conheça ou não conheça, inimigo ou amigo. Então, o reino de Deus é feito dessa maneira. Porque se a gente for fazer escolhas, né, preferências, a gente não está se dando para Deus, né? Deus não está agindo 100% na nossa vida. Então, Deus só age 100% na minha vida quando Ele toma a direção das minhas escolhas. Não é verdade? Se eu falar para vocês que o sistema religioso é correto, não. O sistema religioso está vivendo um engano. Mas nem por isso eu posso odiar, por exemplo, um representante do sistema religioso ou algum outro porque está vivendo no engano, né? Eu amo ele como amo vocês. Então, às vezes a gente vê alguns irmãos aí desferindo palavras, às vezes uns pelos outros, quer dizer, agindo ainda na carne como aqueles irmãos, né, que estão enganados. Então eu não posso jamais vir aqui
falar mal de alguém ou fazer alguma coisa desse tipo, porque para mim são criaturas que têm também direito de salvação, entendeu? Então eu não posso vir aqui martirizar ninguém. Agora o sistema é errado, lógico que é errado, né? Não é o sistema que Deus quer para nós. Deus jamais ele quer um mundo assim para nós. Deus quer um mundo para nós, uma Jerusalém perfeita, uma Jerusalém onde os irmãos amam mais, têm mais prazer em dar do que em receber. E não é isso que acontece com o sistema, né? O sistema, quando a gente fala sistema, envolve tudo, né? É o sistema político, governamental, o sistema religioso, é todo o sistema. Tudo que é mundo é contra Deus. Jesus fala, deixa muito claro isso, né? Quem é a favor do mundo é contra ele, né? Então, quem é a favor dele não é a favor do mundo. Então, isso é muito claro para a gente. Então, meus amigos, para encerrar aqui o assunto, a circuncisão, ela é feita hoje dessa maneira, espiritualmente, né? Aquelas pessoas faziam carnalmente porque elas não tinham essa convivência espiritual ainda com Deus. Então elas buscavam Deus de outra forma. Infelizmente a gente vê muitos irmãos hoje que se fizesse essa circuncisão, muitos fariam porque eles obedecem ao homem, mas não obedecem ao amor de Deus, né? Infelizmente a criatura ela guarda muitos traços de desobediência, né? E Deus falou, né? Jesus fala que é por obediência, não é sacrifício, né? Mas elas se sujeitariam, eu tenho certeza que muitos religiosos aí se sujeitariam a fazer o sacrifício carnal, mas não faz por amor, não faz por obediência ao Pai, né? Infelizmente a gente vê muitos se perdendo por conta disso. E a gente sabe que, quando a gente fala muitos se perdendo, é muitos que não vão ter a graça de Deus, né? Não vão viver na glória com Deus, porque eles se perderão por conta disso, porque não por Deus, meus amados, entenda isso. Deus, ele quer todos do lado dele. Deus, ele chora, ele sofreu por todos. Jesus chorou quando veio na terra, né? Eu creio que muitos batizados choram, sofrem também, assim como eu. Então, Deus, ele quer a salvação de todos. Só que para ele salvar não é ele. A escolha não é dele, o livre-arbítrio é nosso. Ele não pode interferir. Então, quando você não se santificar para ser filho de Deus, você não é filho de Deus, né? Só é chamado, considerado filho de Deus. Até então você é uma criatura de Deus. Quando você aceitar, se despojar totalmente para Deus, aí você vai ser filho de Deus, né? Aí você vai ter a salvação porque você vai estar espiritualmente ligado, conectado ao Pai, né? Então, quando você abandonar essa matéria, a carne, você vai direto para o Pai, porque você já está ligado a Ele, né? Você já está conectado com Ele. Então, é o único meio. Não porque Ele não queira, mas porque é o meio. Não existe como Ele conviver com uma criatura que não seja santa, porque Ele é santo. Não tem como. Jesus falou, sede imitadores, né, do Pai, sede santos como vosso Pai é santo. Porque Ele deixou claro isso para a gente, né? Se vocês olharem várias passagens da Bíblia, elas vão identificar isso, né? Então, não tem como eu ter uma vida meio a meio, né? Não existe misto, né? Outro dia eu vi um rapaz colocou muito bem isso aí, mas infelizmente ele também não está praticando, né? Eu acredito que não, né? Pelos depoimentos dele, que ele ainda não estava praticando a circuncisão, de estar completamente ligado a Deus. Mas ele colocou bem essa parte aí que ele falou, que nos tempos judaicos, né, as pessoas eram mistas e Deus não aceitava esse povo misto, né? Aquele povo que tem uma parte da lei e uma parte de Jesus, uma parte santa, né, uma parte espiritual. Então Deus não aceita hoje essa parte, né? Ou você rompe com a lei totalmente, né, e seja batizado pelo Espírito Santo, que para você ser batizado pelo Espírito Santo, só se rompendo com a lei. Não existe filho de Deus misto, né? O filho de Deus é filho de Deus, né? Então você tem que se romper integralmente com a lei para batizar integralmente com o Espírito Santo, né? Senão, esse meio, esse morno que Jesus se referia, né? Esse morno vai ser batizado com fogo também, não vai ser batizado com a água do Espírito. Então, esse batismo espiritual é somente para aqueles que se desligam da carne, aqueles que têm uma vivência, que vão se desenvolver, né, os frutos do Espírito ligados a Deus, ligados ao Pai, né? Então esse é o batismo do Espírito Santo. Então
Até então, é o batismo com fogo, né? O misto, Deus não aceita, Jesus não aceita, ele deixou muito claro isso, não tem como, o reino de Deus ele tem que ser santo, tem que ser de pessoas santas, né, meus amigos? Então, é isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha sido bem claro, né? E que vocês possam a cada dia estar refletindo isso, estar passando isso adiante, né? Eu sei que muitos não conseguirão de imediato, né? Que isso demanda um tempo e a gente sabe que o tempo está curto, né? Então essas mensagens elas estão vindo por isso, porque o tempo é curto e vocês precisam desenvolver o espírito dentro de vocês, desenvolver o amor dentro de vocês, porque é o único meio, meus amigos. Não tem como a gente se ligar a um Deus que é amor sem amar, né? Sem amar o amor dele, né? Sem ser semelhante a ele. Jesus falou que Deus falou no Éden, ele criou a criatura semelhante. Quando fala semelhante, imagem e semelhança, não tem nada a ver com o que as pessoas dizem por aí, imagem física. Deus não é físico, não tem uma imagem física. Por isso que a história dos anjos ser bonito, ser feio, isso não entra, né? Porque Deus é um espírito. Então não cabe a gente ficar dando nome aos bois, né? Deus é um espírito de amor, que quer ensinar a criatura a amar, né? Que quer passar esse amor para a criatura. Ele só tem como passar esse amor para a criatura se ele entrar dentro da criatura. E para ele entrar dentro da criatura, é necessário isso, é necessário que a criatura se desvencilhe da carne, né? Para poder estar vivendo esse espírito. Que a criatura se coloque como o menor aqui na terra para ser o maior no reino de Deus, né? Então é o único meio que Deus tem para estar resgatando a criatura. Não existe outro meio, né? A vontade dele é que todos se salvem, mas como ele sabe que nem todos vão ter essa obediência, nem todos vão estar voltados para o amor assim, né? Infelizmente, ele está chamando, né? Ele está convocando os dele, né? Infelizmente, ele sabe que muitos não vão se salvar, mas a gente vai tentando e sendo otimista, né? A gente vai buscando, a gente não despreza ninguém, qualquer pessoa para a gente é uma alma a ser salva, então não podemos classificar, não podemos fazer julgamentos, né? Então é isso, meus amados. Um bom dia para cada um de vocês e que vocês tenham essa vocação, desenvolvam dentro de vocês essa vocação, né? De amar o Pai em espírito e em verdade. Amém?